Olá, bem-vindos ao Lugar, o videocast da Braga 25 e do Sexual Theatre. Este é o segundo de 5 episódios que iremos lançar nos próximos meses até maio. Cada episódio dará a conhecer o trabalho e a visão artística de cada convidado a partir daquilo que são os seus lugares. A segunda convidada do Lugar é Kátia Faísco, dramaturga portuguesa que irá escrever o texto para o espetáculo, interpretada por um elenco montenegrino e encenado por Laurent Berger, da Universidade Paul Valéry em Montpellier. Kátia Faísco é professora e investigadora na Universidade do Minho, onde leciona dramaturgia e escrita dramática na licenciatura em teatro. Olá Kátia, antes de mais obrigada por teres aceitado o nosso convite para participar no videocast. Como é que estás? Estou bem, Sim. Curiosa com as perguntas que vêm aí. Então vamos lá, Mas vamos a isso. sem perder tempo. À semelhança do primeiro episódio que já fizemos, eu gostava de começar com uma ronda de perguntas rápidas. Ok. A ideia é mesmo a primeira coisa que te vier à cabeça é a resposta certa. Ok. E isto vem, o Proust tinha o seu questionário, eu fiz o meu próprio. Claro. E submeto-vos a ele. Portanto, estás pronta? Sim, vamos. Então, qual é a tua palavra preferida? Impermanência. Ok. E qual é a palavra que mais detestas? Horror. O primeiro espetáculo que viste na vida? Purificados, de Sarah A Kane. sério? Sim, É. a encenação do Nuno Cardoso. Grande batismo. É sexta à noite, sais ou ficas em casa? Fico em casa. Palavra favorita em montenegrino? Pivo. Uh, Significa cerveja. O teu lugar favorito dentro de um teatro? Ai, é a cadeira de espectadores. Adoro. E de que é que tens medo? Dentro ou fora do teatro? Pessoas más. Okay. Pior filme de sempre? American Pie, esses todos. Qual do primeiro ao último? Sim, do a série primeiro toda. ao último. Ok. E qual é o animal mais assustador? Cobra, para mim, cobra. Cobras? Sim. Agora ao contrário, a tua ideia de felicidade é? Longe de cobras. Algures no meio de nada, montanha, silêncio. Ok. E por último, quem é a melhor heroína de ficção de todos os tempos e porquê? Eu não me lembro do nome dela. É de um livro da Siri Ustvedt, não sei se é assim que se diz o nome dela, que é a mulher do agora falecido Paul Auster, que gosto muito dos livros dela, e a personagem feminina, que eu acho que ela nesse livro vai buscar um bocadinho a influência ao Paul Auster. Ela passa por uma série de peripécias e de transformações, mas é assim tudo um bocadinho fora da normalidade. E da normalidade daquilo que nós concebemos enquanto normal. E isso ficou-me sempre, esta capacidade de criarmos personagens femininas que têm vidas fora da norma, certo. Um bocadinho até assim para o lado mais dark, mais sombrio, não, porque aquilo que eu me habituei a ler em miúda, se calhar como todas as miúdas, é das personagens femininas sempre alegres e contentes, a agradar a toda a gente, sem lugares sombrios. Sim. Com a vida resolvida. Com a vida resolvida, com as ideias no sítio, e de repente uma personagem que se perde um bocadinho de si própria, não, se calhar pela altura em que li. Também, mas eu acho que fica sempre. Mas como é que se chama o livro? Desculpa. De olhos vendados. Ok. Blindfolded. Ok, boa. Fica a recomendação, nunca li, vou ler, fixe. Pronto, o primeiro desafio está superado. Boa. Com uma rapidez notável. Se calhar agora focamos um bocadinho mais no Sexual Theatre Claro. E na tua participação até agora.
Já participaste numa primeira residência no Montenegro, onde estás a criar, ou onde vais criar um espetáculo com um elenco montenegrino e em colaboração com o Laurent, que é um encenador francês. Como é que descreverias este primeiro período de trabalho lá e que descobertas fizeste que mais te marcaram? Acho que é sempre um impacto muito grande quando nós chegamos primeiro a uma cidade que nós não conhecemos, não é? E depois quando nos deparamos com uma cultura absolutamente diferente da nossa. Porque nós de alguma forma reduzimos o mundo àquilo que nós conhecemos e achamos quase que as pessoas se comportam de maneira pelo menos semelhante à nossa. Certo. E então, de repente, a maneira de estar das pessoas só na rua, eu sou muito observadora, gosto muito de observar a forma como as pessoas caminham, como as pessoas falam, como se dirigem umas às outras, e isso soa-me tudo absolutamente diferente daquilo que nós vivemos em Portugal. Desculpa só, para contextualizar, claro. A cidade que falas é Budva. Sim, a cidade é Budva. E depois, além destas descobertas assim mais só de olhar, não é? Porque tem a ver com esta percepção que eu gosto muito, antes do falar, gosto muito de observar. Depois, quando começamos a falar com as pessoas, com mulheres particularmente, comecei a perceber que são vivências muito distintas na formação, na educação, na relação com outras mulheres, na relação também com os seus maridos, com as suas mães. E isso tudo causou aqui, assim, aqui dentro, assim, um misto de surpresa, mas também de curiosidade para perceber melhor de onde é que isto tudo vem. Certo. E agora tu vais voltar para um segundo período, ou seja, o primeiro foi mais também de descoberta do contexto cultural e político. Agora neste segundo, pelo que sei, já haverá algum trabalho com o Laurent e algum contacto também com potenciais atores. Qual é a tua expectativa para este segundo momento? Este momento também será uma oportunidade para, em conjunto com o Laurent, não é? Quando estamos a trabalhar sozinhos, obviamente que acabamos por ter os nossos próprios métodos de investigar, de observar e etc. E agora vamos estar a trabalhar em conjunto, até porque vamos produzir algo em conjunto. Portanto, eu espero perceber melhor como é que ele trabalha, que ele também conheça melhor a forma como eu trabalho, e chegar a estas pessoas que vão estar a fazer este workshop e que daqui podem sair potenciais atores, também perceber qual é a percepção que eles têm do país onde vivem, a relação com o texto que nós também escolhemos. Portanto, é juntar um bocadinho estas peças todas e depois trazê-las para continuar o meu texto. Certo, começar a montar o puzzle, não é? Sim. Tu falavas precisamente das pessoas com quem vocês farão um workshop e que poderão integrar o elenco, da percepção que elas têm do seu próprio país, e eu gostava de ir por aí, pelo que eu também consegui perceber quando tivemos uma semana de trabalho conjunta, a equipa toda de projeto, foi muito claro que o Montenegro é um país que ainda mantém uma série de tradições patriarcais, até mesmo machistas, diria eu. Muitas delas são centenárias, têm uma longa tradição e história, e que parece que há uma resistência à mudança dos tempos e das políticas. Parece que o passado permanece muito agarrado ao presente. Uma das tradições que ouvimos falar muito são as virginas, as mulheres que eram escolhidas pelos pais para desempenharem uma função de filho, de homem da família.
falaste-me também, gostava de saber um pouco mais sobre a questão do aborto seletivo. Queria, no fundo, que desde o primeiro contacto que tiveste no país, que me falaste destas tradições, destes fenómenos que continuam a afetar muito o dia-a-dia e a autoperceção das mulheres no Montenegro. Sim, a questão das virginas já, embora seja uma coisa que já não é tão atual, não é, está muito enraizado, não eram só os pais que escolhiam, eram elas próprias também que, perante a ausência de uma figura masculina na família, eram elas que se autopropunham para desempenhar essa função. Hoje em dia isso não acontece, mas há pais, por exemplo, que, e achei curioso que algumas mulheres bastante novas me disseram que os pais as tratavam por filho. Certo. Não é? Que filho, não filha, filho, não é? Como se o varão fosse sempre a figura mais importante. E também, por exemplo, hoje em dia, uma família de mulheres, o pai morreu e ficaram a mãe e as filhas, é considerada quase uma família em desgraça, em que falta a cabeça da família. Toda a gente tem pena daquela família, portanto, de certa forma... Mesmo, desculpa, que sejam mulheres que trabalhem e que tenham, não é? Continua a haver esse peso simbólico. Completamente. Enquanto elas, estava a ouvir até um relato de uma família assim, e elas, claro, sofreram a perda dessa pessoa, mas estão bem, sustentam-se, têm os seus trabalhos, mas toda a gente tem imensa pena delas, não porque a pessoa partiu, certo, mas porque ficaram sem um homem para as orientar. Então nós podemos ver a sociedade a querer alguma transformação, a caminhar para essa transformação, porque as leis também vão mudando, claro, as pessoas também vão evoluindo, as mentalidades e assim, mas a tradição, de certa forma, mantém-se tão entranhada que depois no comportamento das pessoas, quase às vezes sem elas se aperceberem, porque eu acho que as pessoas às vezes não se apercebem, ainda está muito presente. A questão também do aborto seletivo, não é? Mulheres bastante jovens que decidem abortar porque sabem que vão ter uma filha e continua-se a desconsiderar o género feminino como sendo quase um peso, não é? Um peso, sim, são as mais fracas. Como é que se vão safar neste mundo? A mim confesso que fico sempre triste quando ouço este discurso por parte de mulheres. Claro. Choca-me por parte de homens, mas fico bastante triste quando ouço isto por parte de mulheres, quando muitas destas decisões são tomadas por mulheres sozinhas, elas próprias não querem comunicar muitas vezes ao marido que vão fazer isto, são elas que decidem sozinhas que o vão fazer. E é assustador porque podia haver um retrocesso no aborto seletivo, que foi uma prática durante muitos anos bastante comum, não é? Mas ainda há muitas mulheres que o fazem atualmente. Portanto, há haver um desequilíbrio muito grande entre homens e mulheres. Há um número maior de homens na sociedade do que de mulheres. E isso é assustador. Sim, até porque, ou seja, em termos de representação demográfica e de futuro, pode criar um novo ciclo vicioso, não é? Sim. E se pensarmos mesmo em termos até de representação política e tudo, embora se considere atualmente, legalmente, eles exigem essa cota, mas a verdade é que as mulheres estão lá apenas, exclusivamente para preencher essa cota,
porque elas não têm peso nas decisões. As mulheres estão lá para, isto dito por várias mulheres, por pessoas que conhecem o sistema político muito melhor do que eu, que estão lá para servir cafés. Que não tomam decisões. Não é? Portanto, as coisas podem mudar, o sistema pode mudar, as leis estão a mudar efetivamente, mas a tradição ainda tem um peso muito grande e os homens continuam em lugares de poder e de decisão. E perante isso que estás a dizer, também estava a pensar que como é que é o panorama ativista, por exemplo? Conseguiste perceber a nível de organizações ativistas de direitos das mulheres e até direitos queer, transfeministas, qual é a situação? Continua a haver uma resistência a este panorama ou sentes que nem por isso? Pelo contacto que eu tive, que ainda também foi muito breve, há algumas ONGs que se preocupam precisamente com a defesa dos direitos das mulheres, mais das mulheres, e que organizam marchas, organizam formações, há muita preocupação com a formação, principalmente em Podgorica. Não vou dizer nas restantes cidades, mas principalmente na capital há essa preocupação. Há uma preocupação muito grande em formar raparigas, portanto jovens com idades, eles chamam jovens dos 14 aos 30, para que tenham conhecimento dos seus direitos, para que saibam quase defender-se de situações em que para a sociedade está tudo bem, não é? E que perante a sociedade elas até poderiam achar que isso é o normal, mas essas associações, essas ONGs estão a fazer um trabalho para denunciar essas situações e para as alertar. Portanto, eu acho que há um trabalho que está a ser feito, mais a nível das mulheres do que o restante, mas ainda acho que é pouco, porque mesmo o discurso que eu ouço por parte das mulheres às vezes custa tanto. Eu ouvi coisas como... porque eu não sou nada dessas coisas feministas. Eu penso, o que é que são essas coisas feministas? Sim, não é? claro, claro. E ouvir as mulheres a dizer isto, penso, onde é que estamos, não é? A falta, às vezes, de consciência de... Claro. Mas eu acho que é um problema não só em Montenegro, mas no mundo em geral, é que nós estamos tão virados para o nosso umbigo e para a nossa vida e para aquilo que nós estamos a fazer no momento, que depois nos esquecemos que há outras pessoas à nossa volta que não têm os mesmos privilégios que... Claro. Ou mesmo nós às vezes achamos que temos certos privilégios, não é? Que estão garantidos e que, como estamos a ver, não estão assim tão garantidos. Ok, eu acho que nós agora, se calhar, fazemos um intervalo nas perguntas. Eu já vou querer saber mais sobre o espetáculo e o teu trabalho em Montenegro, mas acho que agora fazíamos uma pausa para o segundo desafio rápido, para voltar a exercitar o músculo da espontaneidade. E falando de mulheres ativistas e mulheres com iniciativa e com alguma consciência, queria fazer um jogo, também porque estamos a reescrever obras literárias clássicas, contigo, que chama-se She's a Keeper, e este é mesmo uma cópia de talk shows norte-americanos, despoderadamente é uma cópia. Eu vou-te dar duas opções de duas heroínas de ficção, e tu vais escolher uma, e depois vamos perceber se ela chega à última ronda ou se tu pelo caminho escolhes outras. Eu vou-te sempre dando... vais sempre dando outras opções. Vou-te sempre bombardeando com mais uma opção. Ok. Estás? Estou preparada. Então, a Glinda ou a Bruxa Má do Oeste? A Bruxa Má do Oeste.
Ok, Bruxa Má do Oeste ou a Desdémona do Otelo? Bruxa Má do Oeste. Bruxa Má do Oeste ou a Luizinha do Primo Basílio? Não gosto da Luizinha. Vai ser a Bruxa Má do Oeste. Ok, Bruxa Má do Oeste ou a Carmen? Bruxa Má do Oeste. Bruxa Má do Oeste ou a Fedra? Bruxa Má do Oeste. Bruxa Má do Oeste ou a Jane Eyre? Agora ela vacila. Não, mas vou continuar. A Bruxa Má do Oeste. Bruxa Má do Oeste ou a Mulan? Adoro a Mulan. Também eu. Epá, como quem diria que um filme da Disney é que me ia fazer parar? A Mulan é fixe. A Mulan. Ok. A Mulan. A Mulan ou a Cleópatra? Mulan. Estamos quase. A Mulan ou a Carrie Bradshaw? A Mulan. Ok. Que quase. A Mulan ou a Castro? Mulan. Sinto que esta estava a pedir. ganha. Pronto, ficou a Mulan. Acho ótimo, também gosto muito. Estive a revisitar os filmes da Disney e a Mulan foi assim... Não, olha, por exemplo, as bruxas para mim, e há pouco tempo estive a fazer um acompanhamento dramatúrgico da Bestiário por causa de um trabalho que elas vão fazer, e a bruxa é uma figura muito querida para mim. Percebo. Porque as mulheres são sempre vistas como as bruxas e eu acho que há tanto poder aí e há tanta incompreensão pela figura de bruxa que eu tenho assim um carinho muito grande. Acho que tem sido muito mal representada na literatura, no cinema, portanto tenho um grande carinho por ela. Sim, é verdade. E eu há uns tempos também revi o Feiticeiro de Oz e a Glinda é uma seca, não é? A outra claro. É que é fixe, portanto, a verde, a Bruxa Má é que é a verdadeira antagonista. Ok, olha, nós chegamos ao último segmento, é rápido, e neste último segmento gostava de perceber assim mesmo mais contigo expectativas para o espetáculo e ideias, e então queria, antes de mais, perguntar-te se nos podias falar um bocadinho sobre a obra literária que tu decidiste reescrever, que é uma obra montenegrina, porque é que a escolheste e, no fundo, qual é o teu ponto de entrada, o que é que tu queres dizer acerca desta obra? Eu não consigo dizer um nome em montenegrino. Não, claro, é tranquilo. A Rapariga que Salta. Ok. A tradução em português seria qualquer coisa como isto. Mas que salta no sentido de sim, que se atira, não é? Sim, para o precipício, que salta, ela salta para um precipício. Já estou a dar spoiler, mas não interessa. Está no título. E há uma... A certa altura eu fiquei com um panfleto na mão que me deram lá em Budva e era de mulheres muito importantes para a cidade, para o país, de mulheres feitos que fizeram, ativistas, defensoras, feministas, e há uma lá que saltou à minha vista do meio de todas, que fiquei muito emocionada com aquela micro-história dela. Há muito pouco, depois não consegui descobrir muito acerca dela, que ela diz, por causa de defesa dos direitos da mulher e etc., decidem enforcá-la. Bom. E ela vai com o seu executor lado a lado e depois ela chega ao momento de ser enforcada e põe-lhe assim a mão e diz-lhe "No, I'll hang myself". Ok. E aquilo até me arrepiou assim mesmo, aquela força, sabes, de assim... É como a rapariga que salta. Estás a ver? Não, eu salto. A última decisão aqui é minha. Apesar de todas as coisas que aconteceram, que ela passa por imensas coisas neste texto, a última decisão é dela. Ainda que seja uma decisão trágica, ainda que esta mulher vá para a forca, não é? E tenha, não, sou eu que vou fazer isto. Não é preciso ninguém empurrar-me, eu faço. E então essa força a mim interessou-me.
E depois, fora aqueles pormenores todos mais ligados à cultura montenegrina, há um lado quase dos contos de fadas como nós os conhecemos, que é sempre aquelas figuras malévolas que, em vez de ajudarem a nossa protagonista a sobreviver, que vão estar ali a criar força e resistência, criar obstáculos. E eu de repente comecei a ver aquilo como todos estes contos de fadas que nós ouvimos desde pequeninas, em que, na maior parte das vezes, quem contribui para a desgraça das protagonistas são outras mulheres. Sim. Sim, as madrastas e as bruxas más. As bruxas, as rainhas, sabes? E de repente, quando eu comecei a olhar para este texto, eu só consegui ver isto. Se não, nós temos aqui a madrasta da Rusa, que é a protagonista, que a prometeu a outra pessoa que não a permite ser feliz, que pode impedir isto tudo e que, no entanto, não impede. Não é? Mas o texto, desculpa, é um texto de tradição oral, de tradição folclórica ou... Não, não, é mesmo escrito no... É autor... Sim. Eu acho que há muitas referências que têm a ver com Budva, pelo que percebi, dos povos, de eles, por exemplo, se casarem só dentro, os casamentos eram feitos todos dentro do mesmo povo, porque os estrangeiros não podiam entrar. Portanto, há estes pormenores todos ligados mais à cultura, mas como o nosso projeto é um projeto europeu, em que eu acho que nós também vamos criar pontos de ligação com os outros países, é aquilo também que me interessou e que eu vou trabalhar é a questão da sororidade. Então, não revelando também, na verdade, ainda estão no início, certo, mas apetece-me trabalhar esta questão de e se as mulheres que participam da história tivessem ajudado a protagonista, em vez de lhe criar estes obstáculos todos. E ligando até estas coisas todas que eu ouvi, se estas mulheres, em vez de dizerem essas feministas, em vez de... Claro. E se eu fosse perceber o que é o feminismo, e se eu ajudasse a pessoa que está ao meu lado, e se eu me interessasse por aquela história. Porque às vezes também é uma questão de interesse pela história do outro. Certo. Portanto, acho que o meu ponto de entrada é esse, pelo menos para já, aquilo que me interessa, e esta ligação mais universal a estas histórias todas que nós conhecemos, e a um sentimento que eu acho que tem de ser universal. E que se tivesse esta força toda, se calhar as coisas estariam de outra forma neste momento. Não sei, é a minha esperança, é a minha forma. Sim, ou seja, se os arquétipos tivessem sido ao contrário, não é? Sim. Boa. Tenho uma pergunta também que tem a ver, que tu vais escrever um texto, portanto, obviamente vais ter uma ligação muito direta com a linguagem, com o aspecto verbal, e uma das premissas do projeto Sexual Theatre é uma colaboração transnacional e multilinguística. Saberes que vais escrever um texto que vai ser interpretado por um elenco montenegrino, está de alguma forma, ou irá de alguma forma influenciar a maneira como vais pensar, escrever, ou vais escrevê-lo em português e se depois a tradução é outra fase que... Há eu agora não me estou a recordar do nome, uma escritora, também escreve muito acerca da escrita em si, que ela diz que a escrita deve ser dividida em duas fases. A fase em que somos criança, ou seja, em que nós curtimos, desbundamos, aproveitamos e nos permitimos ser criança, e depois a fase do adulto, editor. Matar os bebés, não é? Sim, tipo, já foste criança, agora eu vou pegar em ti e vou então tratar do texto. E eu penso sempre na criação dos textos dessa forma, ou seja, eu não tenho problema nenhum numa fase posterior
em pegar no texto, em reescrever uma parte, em cortar outra, mas nesta fase eu permito-me não pensar que este texto vai ser dito numa língua diferente ou que poderá haver obstáculos na tradução, ou não, estou preocupada sim com as coisas que vou recebendo, com a informação que vou recebendo, com o cuidado, com a ética, com todas essas questões mais sensíveis e menos com o resultado final do meu texto. Eu já quero criar um texto que me satisfaça e que depois seja também bom para o Laurent trabalhar e bom para as pessoas verem, mas neste momento não permite-me só ser criança. Claro, tipo, claro. desbundar Sim, do que estou a fazer e absorver, e depois a outra, no momento em que eu me tiver de preocupar com essas questões, vou-me preocupar. Tu levantaste uma questão agora que também eu acho super interessante, que é essa questão ética e como é que tu navegas enquanto dramaturga esta coisa de ouvires, de observares, de colecionares material que achas que dramaticamente e narrativamente pode ser poderoso e ao mesmo tempo uma responsabilidade para com as pessoas com quem vais falando e cujos testemunhos ouves, não é? Há uma carga também muito documental e muito real nestas histórias. Sim. Não sei se é uma coisa sobre a qual tens pensado, mas... Tenho pensado muito acerca dessa questão. Eu sou uma pessoa muito sensível ao mundo. Eu não consigo estar a ouvir uma história e ficar completamente ali, tipo, ai, não me toca, não estou sensível àquilo que a pessoa me está a contar, ou assim. Naquele momento eu sou mais um ser humano do que uma dramaturga. Mas fica tudo registado, obviamente. Depois eu posso apontar todas estas coisas que as pessoas vão dizendo, mas eu acho que há pessoas que se calhar não têm limite para a criação. Isto está tudo bem, é a maneira de trabalhar delas. Eu acho que há um limite. Há elementos que têm muito potencial dramatúrgico que eu penso, ok, eu tenho de perceber como é que posso trabalhar isto de forma a respeitar esta pessoa. Claro. Mas há outros que eu acho que simplesmente devem ficar naquele momento, no momento em que eu falei com aquela pessoa, em que eu vi aquilo e que não devem vir para palco. Não acho que vale tudo, mas esta é a minha maneira de trabalhar. Se eu realmente vir muito potencial em alguma coisa, tenho de perceber muito bem quais é que são os limites. Claro. E de que forma é que vou trabalhar aquilo. Certo. Também como é que crias desvios, não é? Como é que transformas... Sim. A última pergunta, estamos mesmo a acabar, mas e já falaste bastante sobre a tua perspectiva sobre o texto e o que te interessa, mas queria saber assim mesmo, mais uma perspectiva mais bisbilhoteira e sem dar grandes spoilers, mas se há alguma coisa que nos possas revelar, se há alguma imagem que tu sabes que queres ter, se há algum elemento, alguma coisa que tu sabes que na tua versão de sonho do espetáculo que tu gostavas mesmo de ter? Sim, há uma imagem que foi assim das primeiras imagens que eu tive relativamente a tudo aquilo que fui absorvendo, que é, eu gostava, eu já a causar problemas à produção, atenção produção, eu gostava de ter voluntários, pessoas, figurantes. Ok. Então há uma imagem que eu tenho de várias mulheres, assim como quando se encaixam aquelas peças todas do dominó, assim para se fazer, dar uma volta enorme, não sei, criar assim uma imagem que tu tocas numa peça e que depois as outras todas caem. Sim. E eu vejo isto assim, uma espécie de deserto qualquer, a terra de ninguém. E tenho esta imagem de que tem a ver também com sororidade, que quando se toca as outras todas caem, se uma ajuda a levantar, as outras todas a seguir vão ajudar. Então tenho esta imagem muito forte de muitas mulheres e de Isso cair. É espetacular. Assim, portanto,
se a produção me... Acho que devias ter, criar uma performance em paralelo. Não estou a brincar, estou a falar a sério, acho que é uma imagem super poderosa. Podemos pensar nisso. Eu acho que sim. Pronto, e acho que com esta imagem super poderosa terminamos. E obrigada, muito obrigada por teres vindo falar connosco e um prazer. Bom trabalho daqui para a frente. Em maio vemo-nos no Política. Exatamente. Obrigada. Até lá. Até Obrigada lá. e eu. Beijinhos.